Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 2, as aulas 1 e 2. Como usar a linguagem algébrica nas equações polinomiais do primeiro grau? Objetivos de aprendizagem: expressar sentenças matemáticas por meio de linguagem algébrica, discutir o conceito de incógnita em uma expressão algébrica e identificar uma equação polinomial de primeiro grau no formato ax mais b igual a c. Estamos na apostila Aprender Sempre do 8º ano, volume 4, na página 75. Habilidades: resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade, e associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Você possivelmente já deve ter se perguntado por que usamos letras na matemática, já que essa disciplina lida com números, certo? Então, quando queremos generalizar uma sentença matemática que se aplica a todas as situações numéricas, utilizamos letras ou símbolos. A área da matemática responsável por esses estudos é a álgebra. Nas atividades a seguir, você aprenderá como utilizar a linguagem algébrica em situações envolvendo equações polinomiais do primeiro grau. Vamos lá! 1. No Brasil, quando queremos nos comunicar com outras pessoas, seja oralmente ou por escrito, utilizamos a língua portuguesa. Com a matemática, especificadamente nos estudos de álgebra, não é diferente. Ela possui uma linguagem própria que, quando utilizada corretamente, permite o diálogo preciso sobre um conceito ou sentença matemática. Por exemplo, quando queremos nos referir ao dobro de um número qualquer, em linguagem algébrica, podemos utilizar a seguinte expressão: 2a, 2k, 2x, porque o dobro vem de multiplicação do 2. Ou seja, o dobro de um número é o produto do número 2 e um número qualquer, representado por uma letra ou símbolo. Já a quarta parte de um número pode ser representado por b dividido por 4, ou t dividido por 4, ou y dividido por 4. Então, a quarta parte é um número dividido em 4 partes. Agora é sua vez. Escreva em linguagem algébrica as seguintes sentenças. Bom, o primeiro é o triplo de um número. Triplo vem de 3, então pode ser o 3x. O x é um número qualquer. B, a metade de um número. A metade, então, é x dividido por 2, então é um número dividido por 2. C, o sextuplo de um número mais 4 unidades. Então, o sextuplo de um número mais 4 unidades. Então, fica 6 vezes o x mais 4. D, 8 subtraído a quinta parte de um número. Então, é 8 menos a quinta parte de um número. Então, é 8 menos x sobre 5. O óctuplo de um número mais 1 é igual a 12. Então, o óctuplo de um número mais 1 é igual a 12. Então, é 8x mais 1 igual a 12.
2. Elaine aprendeu nas aulas de matemática que a linguagem algébrica, com o uso de letras e os símbolos, é importante para representar números em algumas situações. De modo a exercitar a conversão de linguagem algébrica para a língua portuguesa, ela construiu um quadro em seu caderno com algumas expressões algébricas em uma coluna e o seu significado em outra. Preencha as anotações de Elaine de forma correta, seguindo o exemplo. No caso, ela falou que 4x é o quádruplo de um número ou um número multiplicado por 4. Então, 4x é o quádruplo de um número ou um número multiplicado por 4. O que seria, então, 6y? 6y seria o sextuplo de um número ou um número multiplicado por 6. E t sobre 3? O que seria? A terça parte de um número, ou um número dividido por 3. E x mais x sobre 4? Seria um número somado com a sua quarta parte. E 9a sobre 2? Seria o nônuplo de um número dividido por 2. E 7w menos w sobre 12avos? Seria, então, o sétuplo do número menos a sua duodécima parte. E 0,5b seria um número multiplicado por 0,5. E 10p seria, então, um número multiplicado por 10. E 3q vezes 8r seria o triplo de um número multiplicado pelo óctuplo de outro número. Então, o primeiro número é o Q, o outro número a gente coloca como R. 3. Os preços dos produtos de uma lanchonete estão escritos no quadro a seguir. Então, eu tenho os lanches e o preço. Salgado, R$ 3,00, sanduíche, R$ 4,00, o suco, R$ 5,00 e o brigadeiro, R$ 1,00. Escreva em linguagem algébrica, então a gente vai montar uma expressão que represente o valor total igual a R$ 261,00 vendido em um dia. Então, vamos lá, a gente vai montar uma expressão com os lanches e o valor a ser pago. Então, vamos colocar que 3x é o salgado. O salgado é o x, então é 3 vezes o x. O sanduíche é o y, então vai ser 4y. O suco é o z, então vai ser 5 vezes o z. E o brigadeiro é o t. 1 vezes o t é t, que dá igual a R$ 261,00. Então, fica 3x mais 4y mais 5z mais t igual a R$ 261,00. 4. No estudo das expressões algébricas, quando queremos encontrar o valor de um termo desconhecido, representado por uma letra ou número, estamos em busca da minha incógnita. Ela representa um valor único para uma determinada expressão algébrica. Por exemplo, na sentença x mais 8 igual a 15, a letra x representa a incógnita, pois o único valor atende a essa expressão seja que o x tem que ser igual a 7, porque se o x for 7, 7 mais 8 igual a 15. Identifique nas expressões algébricas a seguir qual símbolo ou letra representa a incógnita e o seu valor. No caso A, x mais 2 igual a 10. Que número que tem que vir aqui no x para dar x mais 2 igual a 10? No lugar do x, então, tem que ser o valor do 8, porque 8 mais 2 é igual a 10. B.
4 mais A igual a 9. Que número que tem que vir aqui na minha incógnita A para ser 4 mais A igual a 9? Quem que tem que ser? Tem que ser o valor do 5, porque 4 mais 5 é igual a 9. E a minha incógnita é o A. A C. F menos 23 igual a 2. Que número que tem que vir no F que eu tiro 23 que dá igual a 2? Quem que tem que ser? O valor do 25, porque 25 menos 23 é igual a 2. E a incógnita é o F. A D. P mais 40 igual a 73. Que número que tem que vir na incógnita P? Quem que tem que ser? O número 33, porque 33 mais 40 igual a 73. A E. 2,5 mais K igual a 8,5. Que número que eu tenho que colocar no K? Somado com 2,5, que tem que dar igual a 8,5. Quem que é? O número 6. 2,5 mais 6 igual a 8,5. A F. M mais 3 oitavos igual a 10. Que número que tem que vir aqui no M para somar com 3 oitavos para dar igual a 10? O M, então, tem que ser 77 oitavos. 77 oitavos mais 3 oitavos é igual a 10. 5. As expressões algébricas que possuem uma incógnita com grau 1, ou seja, expressões em que é o expoente da letra ou símbolo que representa a incógnita possui expoente igual a 1, são chamadas de equações polinomiais do primeiro grau. Identifique os itens a seguir se as expressões algébricas são equações polinomiais do primeiro grau ou não. Então, resumindo, quando uma equação é do primeiro grau, a minha letra ela não é elevada a nenhum número. Vocês podem ver que o P aqui é elevado ao quadrado. O Y aqui é elevado a 3. Então, quando eu tenho uma elevação, então ela não é uma equação do primeiro grau. Então, eu só posso ter a minha letra. Então, no caso da 5t mais 9 igual a 14, sim, é uma equação do primeiro grau. A B, 6p ao quadrado igual a 36, não é uma equação do primeiro grau, é uma equação do segundo grau, que está elevado a 2. A C, x menos 5 igual a 10. Sim, é uma equação do primeiro grau. A D, 6 menos 3j igual a 18. Também é uma equação do primeiro grau. A E, 0x mais 9 igual a 15. Ela não é uma equação do primeiro grau, porque eu tenho 0x. Se eu tenho 0x, então eu não tenho o valor do x. Então, eu tenho 9 igual a 15. Então, ela não é uma equação do primeiro grau. O F, y ao cubo mais y igual a 30. Não é uma equação do primeiro grau, uma equação do terceiro grau. Não é. A G, 7A igual a 49. Sim, é uma equação do primeiro grau. H, 0,1b menos 5 igual a 0. Também é uma equação do primeiro grau. E a última, 4 mais U sobre 2 igual a 3,1. Também é uma equação do primeiro grau. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.